Você já parou para pensar que uma simples foto pode registrar os últimos segundos de uma vida? Um leopardo na Índia avança impiedosamente em todos que encontra. Registros mostram o exato momento em que ele ataca um homem. Na China, uma jovem inconsequente se aproxima demais de um grande felino para tirar uma selfie. Contudo, essa acaba sendo sua última foto. Um homem sai para tirar fotos de ursos polares, mas acaba encurralado por eles. Isso e muito mais você acompanha a seguir em 5 casos em que pessoas tiveram seus últimos momentos registrados antes de serem brutalmente atacadas. Na Índia, é comum ouvir falar ou até ver leopardos andando pelas ruas das cidades. Isso acontece por causa da adaptabilidade desses animais, que podem viver em vários tipos de terreno, inclusive próximos a áreas urbanizadas. Por causa também da expansão das cidades sobre regiões de mata, o lixo exposto e os pequenos animais que são fonte fácil de alimento, dentre outras coisas. É muito importante estar atento aos comunicados das autoridades e ao próprio boca a boca. Isso pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Em fevereiro de 2016, um grande leopardo macho foi registrado invadindo uma escola em Bangalore. Ele feriu 6 pessoas. Imagens perturbadoras mostram a fera atacando um homem que tentava fugir. Ele se lançou contra o funcionário que tentava escapar, escalando uma cerca. O homem lutou para se defender enquanto tinha seu braço firmemente preso aos dentes do animal. Felizmente, as autoridades chegaram a tempo e conseguiram capturar o animal. As 6 pessoas foram hospitalizadas e nem o homem fotografado nem as outras vítimas morreram. Felizmente, também era fim de semana e não havia alunos. Mesmo que esses acontecimentos se tornem cada vez mais frequentes, eles não são nem um pouco recentes. Casos mais antigos são tão numerosos quanto os atuais. No início do ano de 2012, em Guwahati, no estado de Assam, a população estava recebendo o novo ano com expectativas, trabalhos e projetos. A pacata cidade seguia seu ritmo, e a movimentação habitual não deixava que alguém pensasse que algo de ruim podia estar prestes a acontecer. No dia 8 de janeiro de 2012, na madrugada, pouco antes do sol nascer, as coisas estavam diferentes. Escondida entre a vegetação, próxima à cidade, estava uma criatura faminta e desesperada, esperando o melhor momento para atacar. O leopardo, vindo de longe, da mata mais densa, chegou ao lugar e já visualizava as oportunidades de caça. Os cães de médio e grande porte chamavam a atenção, mas sua ousadia e fome eram ainda maiores. Alguns trabalhadores já circulavam nas ruas e o leopardo queria uma presa com carne suficiente para se saciar completamente e fazer valer a pena o empenho. A criatura saiu das sombras e andou, a princípio devagar. Ao verem o que estava acontecendo, as pessoas começaram a gritar e correr desesperadas. A movimentação, antes calma, tornou-se barulhenta. Os sons da confusão foram um baque para a fera. Era estímulo demais, barulho demais, muita correria. O leopardo então se descontrolou totalmente e começou a correr pelas estradas. Conforme avançava, todos à sua frente corriam e gritavam, aumentando ainda mais seu estresse. Ele começou a pular em cima de mesinhas da parte de fora de restaurantes recém-colocadas, latas de lixo, barraquinhas de comida deixadas para trás por medo. A confusão já era generalizada quando os policiais foram acionados. A própria população já se reunia para tentar fazer a captura do animal. Era arriscado demais deixar uma criatura como aquela solta na rua, atacando tudo e todos pela frente. No meio do caminho, ele pegou um homem e o matou ali mesmo. Mas o que já estava ruim ainda ia piorar. Essa não seria sua única vítima. Pouco mais distante, porém ainda impossível rota de colisão, estava uma casa. Seu morador, um homem de 50 anos, advogado. Ele estava completamente imerso, falando sobre assuntos de trabalho com o celular no ouvido. Sua atenção estava tão focada na ligação que ele não percebeu a movimentação estranha na rua, nem mesmo os gritos e sons de correria. Ele então saiu de casa, seu telefone ainda no ouvido e sua atenção totalmente voltada à conversa. Ele não percebeu, mas o leopardo estava a poucos metros dele. Tinha entrado em rota de colisão. Agora, a situação se tornou inevitável. Por um grande acaso,
Um vizinho, acompanhando a confusão, pegou o celular e tirou fotos da cena, registrando ali mesmo os últimos momentos de vida do advogado. O leopardo pulou em cima do homem e rasgou sua pele. Uma das investidas foi tão brutal que arrancou parte de seu couro cabeludo como se fosse papel. O homem, desesperado, com adrenalina correndo pelo corpo, pouco pôde sentir da dor. Ele lutou para se desvencilhar da criatura, mas era impossível. Ele não era páreo. Vizinhos apareceram e mais homens se juntaram para tirar a fera de cima da vítima. Durante essa tentativa de resgate, o animal feriu mais 3 pessoas, transformando tudo em um caos ainda maior. Os policiais chegaram então, trazendo armas tranquilizantes e dispararam mais de uma vez para que o efeito fosse mais rápido. A fera não demorou a ficar mole e cair no chão, o suficiente para ser imobilizada e levada. A ambulância chegou rápido para socorrer os feridos, contudo, o advogado tinha ferimentos tão graves que sua condição era delicada demais. Ele foi imediatamente levado e internado. Ele lutou o quanto pôde, mas os médicos não conseguiam fazer mais nada para ajudá-lo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois do ataque, tornando-se a segunda vítima fatal do leopardo. O grande felino não foi finalizado, e sim levado para um parque de vida selvagem, ainda em Guwahati, onde ficará longe das pessoas e de qualquer cidade. Conservacionistas não perderam tempo em questionar as autoridades sobre o desmatamento, as culpando por incidentes como esse. Desde 2012, o desmatamento e o desenvolvimento das cidades continuaram e continuam a crescer. Dessa forma, e sem medidas de segurança, é provável que mais casos assim continuem a acontecer. O advogado não prestou atenção e ficou no lugar errado, na hora errada. Em janeiro de 2026, na cidade de Koktokai, na região de Xinjiang, na China, o clima era o mesmo de sempre. A vida cotidiana dos moradores locais se misturava com a rotina dos turistas e trabalhadores da indústria da neve. Durante as estações de esqui, as temperaturas eram tão baixas que faziam a luz do sol destacar as montanhas e florestas, formando uma paisagem linda e atraente. O inverno é uma parte extremamente importante da economia local, que oferece muitas oportunidades de empregos estáveis a diversas famílias. Turistas de esportes de gelo vão para as pistas logo cedo, antes de pegar teleféricos para subir as encostas. Essa temporada pode durar até 240 dias por ano, graças às condições climáticas favoráveis. No dia 27 de janeiro de 2026, durante a alta temporada, os entusiastas de esportes na neve já estavam circulando pelas montanhas geladas de Koktokai. Um deles, uma mulher, estava especialmente animada para esquiar e aproveitar as paisagens. Como todos ali, estava com o celular e não deixava de tirar fotos. Era uma sexta-feira e era de manhã. O dia prometia muitas oportunidades de passeio. Contudo, no meio daquela atmosfera aparentemente tranquila, havia alguém circulando escondido. O leopardo das neves, morador das montanhas de Koktokai, é parte essencial do ecossistema. Sua zona de circulação fica fora da movimentação de pessoas, mas em encostas e vales profundos. Extremamente discretos, são ativos na parte da manhã e ao entardecer, evitando contato com humanos. Muito barulho e circulação não são atraentes para eles. Eles também não veem humanos como presas e ataques são raros, geralmente associados à imaturidade do animal ou à sensação de perigo. Nas áreas mais populares de esqui, a turista em questão andava mais afastada. Em algum momento, ela se desviou para uma parte mais isolada. Embora com menos pessoas, elas ainda circulavam ao seu redor. Assim como todos os turistas, ela também foi avisada sobre os perigos e imprevisibilidades do lugar, mas nunca pensou que algo do tipo pudesse acontecer. Ela avistou ao longe um raro leopardo das neves. Majestoso, ela não perdeu tempo em pegar o celular. Era uma chance única na vida. Pouquíssimas pessoas davam de cara com esse animal. Porém, não contente em tirar uma foto ao longe, ela também queria uma selfie, e esse foi seu último pensamento, seu último registro. Aproximou-se mais, e quando pousou para a foto, tudo aconteceu. O leopardo avançou e pulou em cima dela. Suas garras e dentes buscaram sua cabeça,
e a parte superior de seu corpo. Ela tentou usar seus braços para se defender e afastar a fera, mas era inútil. As garras afiadas cortavam seus braços e rosto. Com muito esforço, ela conseguiu se virar de bruços, protegendo então suas partes vitais. Mesmo assim, o leopardo não foi embora. Ele parecia disposto a continuar as investidas. O ataque foi rápido. Em um segundo ela estava pousando para a selfie e no outro estava caída na neve com o animal em cima de si. Agora, ela não tinha como pedir ajuda. Sua melhor chance era que alguém passasse e a socorresse. Felizmente, isso aconteceu. Como não estava em uma área muito isolada, logo outros esquiadores apareceram. A cena assustadora chamou a atenção dos que passavam por ali. Alguns tiveram o primeiro impulso de tirar fotos e gravar vídeos, e outros chamaram ajuda. Um grupo de homens tentou espantar o animal, mantendo-o longe da garota até que os guardas chegassem. O animal continuava persistente em não querer sair de perto da garota, mas se afastou um pouco dela. A neve abaixo de seu corpo estava vermelha, e com seu tronco de bruços não dava para saber a dimensão do ataque, se os ferimentos eram muito graves ou mesmo se ela estava viva. Com reforços, os homens finalmente conseguiram tirá-la de lá. Para a surpresa dos presentes, ela estava viva e consciente, e foi embora andando, embora seu rosto estivesse ensanguentado. Seu capacete foi essencial para que o animal não conseguisse fazer um estrago maior em sua cabeça e deixasse sequelas. Ela foi direto para o hospital e ficou internada. Seus ferimentos eram, no entanto, superficiais, e ela ficou fora de perigo. É provável que o leopardo tenha se sentido encurralado pela aproximação repentina da mulher e, por isso, fez o ataque. Contudo, não se sabe se ele adquiriu a intenção de devorá-la durante a agressão e, por isso, não quis se afastar. Esse caso não foi totalmente divulgado, e nem a identidade da vítima nem detalhes de quem a acompanhava ou se estava totalmente sozinha foram revelados. Muitas informações permanecem nas sombras. Mesmo assim, a causa chocante do ataque espantou muitas pessoas. Aproximar-se de uma criatura perigosa para uma selfie pode causar consequências terríveis, e foi isso o que aconteceu. Ela não teve um final fatal, mas chegou bem perto disso. Naquele momento, ela quase deu seus últimos suspiros e quase deixou seu registro final de vida. A foto que iria tirar não foi divulgada, e não se sabe se ela realmente foi tirada. Uma foto posteriormente divulgada é, ao que tudo indica, criada com IA. Depois disso, o local onde aconteceu o incidente aumentou sua política de segurança, com mais placas de aviso e, especialmente, informações de conscientização aos turistas. O Canadá é um dos países mais conhecidos pela presença de ursos polares. Esse animal vive nas regiões árticas e o Canadá abriga a maior parte da população mundial da espécie. Estima-se que 60% desses ursos estejam em território canadense. Christopher Best tinha 34 anos e era técnico de radar, responsável por instalar, operar, manter e reparar sistemas de radar, que nada mais são do que sistemas usados para detectar e monitorar objetos. Best tinha um emprego sólido e era respeitado, porém, sua maior paixão era a fotografia. Ele sempre mantinha sua câmera perto de si, principalmente no trabalho. Fotografar as paisagens em Brevoort era uma grande oportunidade, e as paisagens do pôr do sol eram magníficas. Contudo, havia algo ainda mais interessante e mais belo do que as paisagens sozinhas, os animais. Os ursos polares apareciam de vez em quando perto da instalação onde Christopher ficava, e ele se animava, pegava a câmera e saía rapidamente para conseguir registrar a criatura em conjunto com o cenário. Além de ter um bom emprego, ele ainda tinha o bônus de poder praticar seu hobby favorito todos os dias. Brevoort Island é extremamente remota e abriga uma estação de radar ligada ao sistema de vigilância ártica, parte da infraestrutura de monitoramento do espaço aéreo no extremo norte. Fica no Ártico canadense, na região de Nunavut, e não possui cidade, estrada ou acesso regular ao público. A única forma de chegar é com pequenas aeronaves ou por barcos especiais. Os funcionários trabalhavam em sistema de rotação, ficando dias ou até semanas na instalação e depois retornavam ao sul do Canadá para descanso.
No dia 8 de agosto de 2024, Christopher Best estava em mais um dia de trabalho na instalação, fazendo seu trabalho como técnico de radar. Esse era seu segundo dia e ele ainda ficaria mais alguns. Ele não estava sozinho. Havia alguns outros ali também, exercendo outras funções. De manhã, ele seguiu com a rotina e na parte da tarde, quando já tinha terminado a maior parte do trabalho, decidiu fazer uma pausa. Ele olhou através de uma janela e viu que o entardecer estava muito bonito. Pensou em pegar sua câmera para fazer um registro, porém, algo aconteceu. Ele viu um urso polar. Animado, ele correu para pegar sua câmera e avisou a alguns colegas o que ia fazer. Ninguém se importou muito, já que ele fazia isso com certa frequência. Saía, tirava fotos e voltava. Christopher saiu da instalação. Ele estava bem agasalhado, mas o frio não o faria recuar e perder a chance. Ao sair, foi se aproximando devagar do animal. Era muito importante que fosse discreto. Se não fosse, poderia ser visto, e se fosse visto, não conseguiria voltar para a instalação a tempo. Era arriscado, mas o urso estava em seu campo de visão e tudo parecia sob controle. Best tirou fotos e ficou feliz ao ver o resultado em sua câmera. Elas ficaram incríveis. Ele tinha experiência trabalhando ali, e isso também lhe deu uma falsa sensação de segurança. Contudo, esse não era o único urso. Havia outro nas proximidades. Christopher não percebeu o segundo animal rondando e não demorou para que a fera chegasse a alguns metros dele, enquanto ele se distraía com o outro. De repente, o primeiro urso avistou Best e começou a andar em sua direção. O homem se virou para voltar à instalação, mas deu de cara com o segundo urso. Os dois animais encurralaram o técnico, dispostos a não o deixar ir. Christopher gritou pedindo ajuda, mas ninguém apareceu. Os dois atacaram. O homem não teve chance. As grandes patas com garras enormes estraçalharam o corpo sem qualquer dificuldade. Best morreu na hora. Câmeras de segurança gravaram o ataque. Em pouco tempo, outros funcionários da instalação perceberam o sumiço repentino de Best e começaram a procurá-lo pelo lugar. Não era comum que ficasse tanto tempo fora, principalmente por causa do frio. Decidiram então olhar as câmeras de segurança. As imagens gravadas mostraram algo terrível. 2 ursos polares estavam em cima de Christopher. Os colegas se armaram e saíram para fazer o resgate. Eles tentaram afastar os ursos, usando inclusive uma arma tranquilizante. Um urso se afastou do corpo, mas o outro não, e ainda tentou avançar nos funcionários. Sem ver outra solução, eles dispararam com a arma de fogo na fera, que caiu e também morreu. O corpo de Best estava destroçado, e o que poderiam fazer agora era chamar reforços, fazer ligações e dar a notícia à família dele. Alguns dos colegas se sentiram culpados, já que não se ofereceram para acompanhar Best. Talvez, se houvesse mais 2 pessoas, eles pudessem ter visto o animal antes que se aproximasse e poderiam ter fugido a tempo, mas não havia nada que pudesse ser feito agora. Christopher não era casado e não tinha filhos, mas seus pais, quando souberam, ficaram arrasados. Ele tinha 34 anos e sonhava em ter na fotografia não apenas um hobby, mas uma profissão em tempo integral. Tinha uma personalidade descontraída, otimista e se dava bem com todos à sua volta. A foto que tirou antes de morrer foi divulgada. Nela, a criatura aparece imponente sobre pedras. Esse foi seu último momento de vida registrado em foto, o foco no urso que minutos depois o mataria. Ryan Easley era conservacionista e defensor apaixonado da vida selvagem, com grande amor pelos animais, especialmente pelos grandes felinos. Era casado e tinha uma filha, a quem sempre levava consigo para ver seu trabalho e aprender sobre a importância do respeito à natureza. A reserva de Tigris Growler Pines, em Hugo, Oklahoma, era o local onde animais de circo, aposentados e resgatados de condições precárias, podiam viver com mais dignidade. Era também onde Ryan trabalhava. Ele era um dos principais funcionários do local, responsável por cuidar dos grandes felinos, supervisionar sua alimentação, monitorar sua saúde e interagir com eles durante apresentações educativas. Easley
Realizava demonstrações nas quais entrava em uma jaula com tigres e os conduzia em pequenos truques, explicando ao público características da espécie e a necessidade de preservação. Ele não utilizava medidas rigorosas de segurança durante essas interações diretas. Tinha tanta confiança nos animais que até então nenhum incidente havia acontecido. Ryan acreditava que o vínculo construído com os tigres ao longo dos anos era baseado em respeito, rotina e treinamento consistente. Para ele, cada apresentação era também uma oportunidade de inspirar visitantes a valorizarem a conservação da vida selvagem e apoiarem iniciativas de proteção ambiental. Ryan também cuidava dos filhotes dos grandes felinos quando eles eram adquiridos e os treinava pessoalmente. O conservacionista acreditava que construía um elo tão forte com os animais que muitas vezes desconsiderava os riscos ou simplesmente esquecia que estava lidando com um tigre adulto capaz de matá-lo com um único golpe. Incrivelmente, parecia que os animais realmente o viam como um membro importante de seu bando, e Ryan conseguia fazer apresentações e encantar o público sem problemas. Sua filha, na plateia, o aplaudia mais do que as outras crianças, orgulhosa do pai e do trabalho que ele realizava. Em 20 de setembro de 2025, na parte da tarde, já era quase a hora de mais uma apresentação com grandes felinos conduzida por Ryan. Enquanto as pessoas chegavam e se sentavam, ele se preparava nos bastidores, revisando mentalmente cada etapa do espetáculo. Funcionários colocavam os tigres na jaula de apresentação, seguindo os procedimentos habituais. Sua filha já estava acomodada, esperando o show, como sempre fazia, com os olhos atentos e cheios de admiração. Sua esposa também estava por perto, observando a movimentação e conversando com alguns visitantes. O clima parecia tranquilo e nada indicava que aquele seria um dia diferente dos outros na rotina da reserva. A apresentação começou bem. Depois da primeira parte, houve uma pausa. Assim que as pessoas se acomodaram novamente, teria início a última parte, na qual haveria apenas um animal. Um grande tigre foi então colocado na jaula com Ryan, e ele iniciou alguns truques. De repente, o tigre se mostrou agressivo demais. Ryan usou todas as suas habilidades para acalmar a criatura, tentando não causar pânico nos demais. Porém, não foi o bastante para uma criatura tão imprevisível quanto aquela. O tigre avançou e, inesperadamente, começou a tentar mordê-lo. Ryan tentou escapar, mas antes que conseguisse sair, o animal pulou em cima dele e abocanhou seu pescoço, começando a balançar a cabeça de um lado para o outro. A plateia, horrorizada, gritava desesperada e corria para longe. Sua filha gritou, assustada, antes de sua mãe pegá-la e tirá-la dali o mais rápido que podia. Os outros funcionários tentaram afastar o animal de Ryan, mas não conseguiam. Eles sabiam que talvez já não houvesse mais chance para o colega. A polícia foi chamada imediatamente e chegou em tempo recorde. Eles usaram armas tranquilizantes para sedar o animal e finalmente conseguir retirar o corpo. Não havia mais jeito de salvar Ryan. Seu corpo foi levado para cumprir todas as questões burocráticas e sua esposa foi contatada para prestar esclarecimentos às autoridades. O silêncio que se instalou após o ataque foi devastador. Pessoas choravam, algumas em estado de choque, enquanto outras tentavam entender como algo tão rápido e violento havia acontecido. Funcionários fecharam a área e orientaram o público a deixar o local com calma. A tragédia marcou profundamente todos os presentes e mudaria para sempre a história da reserva. A Growler Pines se pronunciou dizendo que a tragédia era um lembrete doloroso da imprevisibilidade do mundo natural e que Ryan entendia esses riscos não por imprudência, mas sim por amor. A reserva, uma instalação privada onde visitantes podem agendar passeios para observar tigres e assistir a demonstrações de como os animais são treinados e cuidados, lamentou profundamente o ocorrido e permaneceu alguns dias fechada ao público em respeito ao luto. Organizações de direitos dos animais também se pronunciaram, afirmando que tudo o que aconteceu era apenas uma questão de tempo, considerando os perigos envolvidos em apresentações tão próximas de predadores selvagens. O caso reacendeu debates sobre segurança, ética
e os limites da interação humana com animais de grande porte. Sua esposa e filha não podiam acreditar no que havia acontecido. Tudo parecia ter sido um pesadelo do qual não conseguiam acordar. Infelizmente, elas nunca mais terão Ryan com elas. Ele era um homem que amava a vida selvagem, e poucas coisas o deixavam tão feliz quanto lidar com um grande felino. Amigos e colegas o descreveram como dedicado, corajoso e completamente apaixonado pelo que fazia. O único pensamento de consolo de sua esposa foi que ele morreu, fazendo o que mais gostava, embora essa ideia não fosse suficiente para aliviar a dor imensa da perda. A ausência de Ryan passou a ser sentida diariamente, tanto em casa quanto na reserva, onde sua presença era constante e marcante. Em janeiro de 2017, em Ningbo, no leste da China, o zoológico de Yonggor estava em alta temporada, cheio de famílias circulando e observando os animais. O grande zoológico e parque da vida selvagem já esteve classificado como atração turística nível A4, um nível altíssimo de qualidade de administração. Com regras rígidas, mantinha cerca de 10.000 animais de cerca de 200 espécies. Os maiores da África eram alguns dos grandes destaques. O zoológico funcionava em horário diurno, das 8 da manhã até 4:30 da tarde. O valor dos ingressos tinha um preço proporcional à qualidade do lugar. Mesmo assim, não era um valor exorbitante. No início de fevereiro de 2017, duas famílias amigas combinaram de ir ao zoológico de Yonggor. Eram dois casais, cada um com um filho pequeno. Os dois homens e também melhores amigos eram Zhang e Li. Nesse dia, todos estavam empolgados para fazer o passeio e levar as crianças ao zoológico pela primeira vez. O horário da manhã parecia melhor. Menos pessoas, menos chance de filas. Cada casal saiu com seu carro com o objetivo de se encontrarem lá. Ao chegarem, se viram ainda no estacionamento. Em seguida, foram comprar os ingressos. Não estava muito cheio, porém a movimentação começava a aumentar. Eles eram 4 adultos e 2 crianças e teriam que pagar o valor proporcional. No entanto, Zhang e Li acharam caro. Ao verem o total dos ingressos, se afastaram e conversaram. Os dois não queriam pagar e, para fugir disso, decidiram juntos entrar escondidos. Eles seriam sorrateiros e discretos. Contaram às esposas o que iam fazer, e elas não os impediram. Então, os dois deram a volta no lugar e começaram a pensar na melhor maneira de entrar. Durante as voltas, viram uma árvore grande e, perto dela, o muro do zoológico. Era isso. Eles começaram a subir na árvore e, de cima dela, alcançaram o muro. De cima do muro, olharam para baixo e viram nada menos do que um recinto grande e, nele, uma placa de cuidado, tigre. Os dois perceberam que estavam bem em cima do recinto dos tigres. Embora eles não estivessem à vista, Li ficou com medo. Ele não quis entrar de forma nenhuma. Zhang, porém, não se intimidou. Ele pensava que, como os animais estão em um zoológico, seriam acostumados com a presença humana, que se entrasse, os animais pensariam que ele era um tratador e não o atacariam. Eles não sabiam que assim que subiram o muro, entraram no ângulo de uma câmera de segurança. Essa câmera gravou o momento da decisão dos dois. Ela pegou Li parado em cima do muro e Zhang inclinado, prestes a descer. Li então voltou e Zhang entrou no recinto. Assim que desceu, o homem não teve muito tempo, pois um dos tigres o viu, avançou e o atacou. Ali dentro, não havia absolutamente nada que Zhang pudesse fazer para se defender de um ataque. Ele literalmente pulou para sua morte. Sua única chance era um socorro rápido e, mesmo assim, seria impossível sair ileso. Havia câmeras de segurança também dentro do recinto e uma movimentação de visitantes. Não demorou muito para que uma equipe de segurança fosse ao recinto dos tigres iniciar o socorro. Os homens armados, no entanto, não queriam atirar nos animais, apenas sedá-los. Mas as feras não paravam de se mover na grande área. Zhang estava sendo atacado nesse tempo. Um dos tigres o mordia, arranhava e arrastava. Suas roupas já estavam rasgadas e seu corpo ensanguentado. Os visitantes foram retirados de perto pelos funcionários. A equipe corria contra o tempo para tirar Zhang de lá. Alguns dos visitantes conseguiram tirar fotos e gravar vídeos. O homem indefeso
vestindo um casaco azul e calças pretas. Podia ser visto deitado no chão, enquanto o tigre enorme mantinha as mandíbulas presas ao redor de seu pescoço e cabeça. Outros 2 tigres também estavam circulando a vítima. Como a abordagem com tranquilizantes não estava funcionando, fogos de artifício foram lançados dentro do recinto, enquanto homens armados entraram e finalmente retiraram Zhang. Ele tinha ferimentos por todo o corpo e sinais vitais fracos. Quando ele chegou ao hospital, não havia o que os médicos pudessem fazer. Zhang estava morto. Uma investigação logo se iniciou e o zoológico foi fechado. Tanto a esposa dele quanto seu próprio amigo, além das imagens de segurança, apenas confirmaram as suspeitas do que havia acontecido ali. Os 2 homens simplesmente desrespeitaram todas as regras porque não queriam pagar o ingresso. Zhang acabou tomando a pior decisão possível, e Li sobreviveu para contar a história. O zoológico lamentou a perda, mas ressaltou que não teve culpa, que todas as medidas de segurança estavam em vigor e que prestou o socorro o mais rápido que pôde. Havia várias placas de aviso espalhadas pelo parque, lembrando os visitantes de nunca escalar a cerca ou as paredes. Zhang queria entrar de graça. Ele desconsiderou totalmente os avisos e não pensou na família antes de pular. Talvez ele tivesse a certeza de que o animal não o pegaria, mas esse é um pensamento estranho, tratando-se não de um, mas de 3 tigres. Ele perdeu a vida de uma forma dolorosa e brutal, e sua última foto antes de ser atacado e morto foi no muro com Li.